Olá pessoal, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Quero comunicar a vocês, Esse é o meu trabalho que sempre faço, comunicando a verdade do Evangelho de Cristo. Pois a luz de Deus para trazer ao homem o entendimento da verdade que liberta foi trazida pelo Evangelho, que é Cristo, Jesus. Então nós só conhecemos a verdade que precisamos conhecer, pela qual seremos libertos do engano que estamos, através do conhecimento da verdade do Evangelho de Cristo, que é o próprio Cristo, o que ele trouxe, o que ele ensinou, o que ele mostrou, revelou para o homem conhecer aquilo que estava oculto do homem. Jesus é a luz de Deus, que veio para nos trazer o esclarecimento da verdade que nós precisamos conhecer para ser liberto. Bem, se nós pegarmos todos os ensinos doutrinários, todos os conceitos religiosos, seja de religião, seja de grupos de seita, de grupos de doutrina, de ideologia de Deus, se nós pegarmos todos os conceitos ensinados dentro das religiões e comparar com a verdade do Evangelho, nós vamos ver que tudo é contraditório. Que todos os conjuntos de doutrina que as religiões, as seitas, os grupos ensinam, não condiz com a verdade do Evangelho. Vai de encontro. Por exemplo, deixa eu mostrar para você aqui um exemplo. Se hoje nós pegarmos a doutrina que ensina as religiões sobre o pecado, sobre justificação, sobre salvação, sobre juízo eterno, sobre fé eterna, condenação eterna. Se nós pegarmos o que essas religiões, o que esses conceitos doutrinários ensinam sobre esses termos, esses assuntos, esses temas, nós vamos ver que vai tudo de encontro à verdade do Evangelho. Os temas principais que negam a verdade do Evangelho é sobre a doutrina da salvação, a doutrina da justificação, a doutrina de fé em Deus. Se você pegar o que ensina as seitas, as doutrinas, os ensinamentos dos homens nas religiões, que são formulados pelos homens, os preceitos dos homens, vai de encontro com a verdade do Evangelho de Cristo. Porque o Evangelho é a luz de Deus que veio para clarear a mente da humanidade, para mostrar à humanidade o meio pelo qual o homem pode ser livre de uma situação que ele está. O Evangelho, ao mesmo tempo, esclarece o homem para o homem conhecer a verdade da sua miséria. E na sequência, o Evangelho mostra a esperança, mostra a saída, mostra a solução para esse homem poder encontrar salvação e ter o socorro. Então as pessoas têm que ser prudentes e ter essa cautela. Se você analisar o que eu estou falando e raciocinar com a inteligência que Deus te deu, e se você conhecer o Evangelho de Cristo, o que ele nos ensina, o que ele nos orienta, o que ele nos mostra em relação a Deus, a vida eterna, a justificação, a salvação, a situação real do ser humano, se você conhecer o que revela o Evangelho de Cristo, e se você analisar o que ensina as demais religiões, seitas, grupos religiosos que têm doutrinas formuladas em relação a Deus, você vai perceber que tudo que é ensinado vai de encontro ao Evangelho. Vamos estudar a doutrina da salvação? Como está no Evangelho? Vamos estudar a doutrina da justificação? Vamos estudar a doutrina do juízo eterno? Vamos conhecer o que é condenação? Se você pegar a palavra de Deus e fizer um exame, você vai ver que vai contrariar tudo que ensina as religiões. Por exemplo, tem conceito aí dentro das religiões que o homem é salvo se estiver dentro de um local, cumprindo certas regras, vivendo as normas e submisso ao sistema. Tem religiões que ensinam que para o homem ser justificado, tem que pagar o karma, tem que fazer penitência, viver flagelos, cumprir rituais, cumprir obras e isso e aquilo outro. Entendeu como é? Então é isso que eu quero que você entenda. Conheça a verdade para que seja liberto. Conheça a doutrina de Cristo.
a verdade do Evangelho, o que ele nos mostra, clareando a nossa mente, nos dando conhecimento para uma vida com Deus, recebendo de Deus o perdão, a bênção e a salvação. Amém? Analise. Seja prudente e faça essa observação. Eu convido você a isso. Deus abençoe, em nome de Jesus, e que a sua mente esteja sendo iluminada, esclarecida, com a luz de Deus. Cristo é a luz de Deus. O Evangelho de Deus é o poder para libertar e salvar todo homem que está preso dentro de uma maldição da mentira, do engano do pecado. Porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Mas a luz está indo para você, para iluminar a tua mente corrompida, abrir o teu entendimento e te dar esclarecimento da verdade que liberta. Amém? Receba essa instrução, analise, medite e examine a verdade do Evangelho de Cristo em relação a tudo que está sendo ensinado dentro das igrejas, das seitas, das religiões. E você vai conhecer a verdade e vai ser liberto de todo esse engano que o povo está vivendo. Amém?